mercado em movimento e vamos falar hoje sobre os principais movimentos do mercado, baseado nas notícias e expectativas dos grandes investidores. Para você que não tem tempo de olhar todas as notícias e indicadores e gostaria de alocar os seus investimentos de forma estratégica. Nosso ponto de partida será o mercado norte-americano, devido à sua influência na economia mundial. Note que o principal índice americano, S&P 500, está numa curva de preços altista, ou seja, desde o início aqui de 2024, o indicador tem se destacado pela sua valorização, saindo daqui da casa de 4.700 pontos e chegando a 6.000 pontos. Além disso, há a importância também de se voltar aos investimentos lastreados em dólar. Por quê? Em comparação real, o Poder 360 traz essa matéria aqui, que a inflação do real foi 7 vezes maior que a inflação do dólar em 30 anos. De acordo com esse gráfico aqui, desde 94, o dólar sofreu uma inflação acumulada nos Estados Unidos de $1, a inflação chegou a $2,12, ou seja, 112%. Se a gente pegar a comparação com o real nesse mesmo período, a inflação foi 710%, ou seja, 7 vezes maior. R$1 hoje ele teria para ter o mesmo poder de compra em 94, você teria que desembolsar R$ 8,10. Você também pode fazer essa comparação aqui, de acordo com todos os mandatos, e a trajetória mensal, a taxa efetiva do dólar comparada ao real. A gente teve um salto aí durante o período da pandemia, mas de forma geral, isso mostra a importância de você ter investimentos lastreados em dólar, tá? E o mercado basicamente essa semana tem repercutido a vitória de Donald Trump, tá? Foram lucros recordes, o S&P ganhou quase 5%, o Russell 2000 subiu 8,6% e o mercado está otimista com a vitória de Donald Trump. Porém, o mercado já capturou esse ganho, já refletiu esse ganho, já precificou esse ganho e agora você tem que ter um certo cuidado para não entrar e perder dinheiro nas próximas semanas, porque provavelmente esse índice vai manter uma correção. Aqui também está repercutindo aqui na Reuters a notícia da vitória do Donald Trump, a expectativa, os países que já estão discutindo como vai ser esse efeito, por exemplo, na Grã-Bretanha, na China, no Brasil, como isso vai se comportar, como as decisões de Trump poderão afetar esses mercados. A CNBC também repercute esse ponto, e traz também a questão da China, que tem aí essas expectativas aí do governo, já que o Trump diz que vai ter uma política mais protecionista, ou seja, ele vai trabalhar para que os produtos e serviços consumidos nos Estados Unidos tendem a ser favorecidos frente a produtos importados, tá? No Trade Economics, ele reflete aqui as vendas do varejo continuam robustas, tá? E para você que não acompanhou, de certa forma, esse Q3, ou seja, o resultado do terceiro trimestre das empresas norte-americanas, a maioria, principalmente os bancos aí, vieram com o resultado, as grandes empresas vieram com o resultado acima do esperado, favorecendo a economia e trazendo um certo grau de otimismo, tá? Porque há uma expectativa de uma possível crise. Os investidores ainda estão um pouco receosos sobre a saúde do mercado, tá bom? Principalmente devido ao efeito na China, que a gente vai mostrar para frente aqui, a questão dos indicadores. Havendo aqui também no seu weekly da semana, traz a questão do preço ao produtor em novembro, que veio conforme a expectativa. O índice S&P que a gente falou está numa crescente. Enquanto isso, a gente tem o Ibovespa que fez esse rally, subiu aí durante um certo tempo, corrigiu, subiu, corrigiu, ou seja, ainda está trazendo aqui no período de 2024 uma certa incerteza para o investidor. Então aqui, veja bem, se você entrou investido em reais atrelado ao Ibovespa e você está agora no final de 2024, você vai notar que provavelmente você tem a mesma quantidade de reais, independente da inflação, e ainda está com o seu dinheiro desvalorizado frente ao dólar. Então, se a gente comparar aqui de imediato, o S&P teve valorização aqui na casa de 25% desde o começo do ano, acumulado de 24%.
E o Ibovespa B3 se manteve. Então, ou seja, você acabou, quem entrou aqui no S&P 500 no início do ano, teve um ganho aí de aproximadamente 25%, tá? Lembrando que nos Estados Unidos a inflação dele é muito menor do que a inflação brasileira. A gente está falando da inflação acumulada no Brasil em torno de 4,5% ao ano. Contudo, se você for ver bens e serviços, se você for ver os outros indicadores, né? Se você faz a conta, por exemplo, de um imóvel que você estava querendo comprar, de uma motocicleta, de um veículo, você vai ver que esses valores sempre são acima dessa inflação divulgada pelo governo, tá? Então você tem aqui 25% de ganho, mais em torno de 20% atrelado ao dólar, ou seja, você teria protegido seu patrimônio e ainda teria levado aí tranquilamente 25% de ganho se tivesse atrelado esses investimentos ao S&P. Então fica aí a recomendação, tá? Para você dar uma olhada. A ideia aqui, pessoal, não é sugerir que vocês invistam, não é dar uma recomendação de investimento propriamente dita. A ideia é que vocês fiquem atentos a esses indicadores para tomar as melhores decisões aí na hora de alocar a sua poupança. Bom, isso aqui a gente já falou. O PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos é um bom indicador de como está a saúde norte-americana, né? O mercado norte-americano. Se ele espirrar, o resto dos outros países vão parar na UTI, então ele é muito sensível. O PIB mostrou um crescimento aqui, né, nos últimos dados divulgados aqui em 2023, né? Então a gente está falando aqui de 2,9%. E se a gente for olhar aqui a taxa de crescimento, né, 2024, Q3 foi 2,7%, ou seja, ele deu uma leve reduzida aqui, mas os indicadores das empresas que estão listadas nas bolsas americanas foram positivos. E o Fed também realizou corte na taxa de juros, então isso traz otimismo para o mercado. Os títulos fixos americanos, né, os T-Notes aí, que são as rendas fixas norte-americanas, elas tiveram uma queda, então de forma similar. Se ela estiver valorizando, é porque o investidor está com aversão ao risco. Então aqui mostra com a vitória do Trump, né, esses indicadores aqui de T-Notes têm caído, os T-Notes futuros aqui, a gente está olhando os T-Notes com pagamento em 10 anos, tá? E eles estão em queda, ou seja, está favorecendo aqui a entrada na bolsa norte-americana. Bom, e aqui olhando para os indicadores, né? O que a gente teve essa semana? A gente teve indicadores norte-americanos, tá? O CPI que veio em linha com o que o mercado esperava. Esse é um ponto muito importante, tá, pessoal? Geralmente o investidor, ele tende a olhar o indicador, por exemplo, se o CPI tivesse vindo acima ou abaixo, o mercado tem comportamentos particulares, ou seja, o que o mercado está esperando? É sempre um ponto para você ter em mente. O que o mercado está esperando? O mercado quer que o CPI, a expectativa é que ele se mantenha, ou a expectativa é que ele viesse abaixo, acima? Então é muito importante, tá? Para você que não sabe, o CPI é o índice de preço ao consumidor, tá? Então ele faz em relação ao ano e em relação ao mês. Em relação ao ano aqui, outubro de 2023 para outubro desse ano, e em relação ao mês anterior. Aqui também a gente teve aqui os discursos dos principais membros aqui do Fed, e principalmente muito impactante o discurso do Jerome Powell, que ele está falando sobre as expectativas dos próximos cortes de juros, ou seja, espera-se que em dezembro tenha mais um corte de 25 bips na taxa de juros do Banco Central Americano, tá? E para você que está pensando em aproveitar essa onda, há alguns pontos de atenção. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, eu estou colocando ele aqui no time aqui de 4 horas, tá? Se a gente pegar aqui e mudar para o time frame aqui de um dia, ou seja, cada vela corresponde a um dia, e a gente pegar aqui essa tendência altista, baseada aqui a partir de 2024, a gente vê que reflete aquele ganho que havíamos comentado. Contudo, o mercado já precificou esse ganho, essa vitória do Donald Trump, né? Então vou passar aqui para time aqui de 4 horas. Olha só, aqui foi quando foi anunciada a vitória de Donald Trump e o mercado fez essa pernada de alta, tá? Ele precificou esse ganho aqui. E o que acontece nessa zona aqui? Durante esse período, os investidores começam a fazer o quê? Eles estão com lucro, ou seja, quem comprou aqui embaixo já está com lucro acumulado desse período anterior, ou seja, Donald Trump ganhou, durante a madrugada os índices começaram a subir e refletir esse otimismo do mercado.
E aí o Fed fez o ajuste, ou seja, já esperava um corte de 25 bips e o Fed fez esse corte agora em novembro, tá? E aí, a partir daqui, o mercado tem uma certa sensibilidade, ou seja, ele começa a corrigir de acordo com as notícias. Você pode ver que elas são velas, mas são velas menores. E com pavio, ou seja, isso aqui significa uma captura de liquidez, provável captura de liquidez. E nesse momento, o que o mercado tem feito? O mercado tem estado sensível, né, às reações, às notícias que têm saído aí sobre a política norte-americana, sobre a expectativa de taxa de juros. Então, o ponto de atenção é, o mercado vai corrigir, a tendência é que ele volte aqui a se corrigir aqui até os 5.800 pontos S&P. E uma possível entrada seria nessa região, tá, pessoal? A partir daqui já seria uma entrada interessante. Lembrando que todo investimento tem risco, tá? Mas aí cabe a você fazer sua análise e verificar se você está disposto a correr esse risco. Há uma expectativa também que até dezembro o mercado tem um padrão altista, então a gente está vendo essa correção aqui desse rally, né? Mas de forma geral, se a gente pegar a tendência primária, é uma correção altista, tá? E é normal, sempre após um longo período de alta, o mercado vir se corrigir, né? Nesse caso aqui, ele está buscando aqui a média dos 200 períodos. O outro índice interessante é o Russell 2000, que a gente comentou sobre ele também está corrigindo, tá? Ele já está descendo aqui para a zona de 61,8 de Fibonacci, ou seja, está sendo uma possível entrada, tá? O ouro ele deu uma queda, né? O ouro fez aí suas máximas na região de 2.700 e agora ele está na região de 2.500. O ouro é um ativo de refúgio, nos últimos meses ele valorizou bastante, tá? Se destacando aí entre as maiores rentabilidades, ele está fazendo uma correção desse rally. Contudo, no longo prazo, ele tem uma tendência altista e assim como todo ativo, quando ele está muito valorizado, os investidores tiveram um lucro interessante aqui, eles realizam parte desses lucros com a expectativa de proteger os seus ganhos e dos seus investimentos, tá? Agora, um item que chama a atenção é o óleo, tá? O petróleo. A gente está vendo aqui o petróleo. E nesse período aqui, vou tirar esse Fibonacci, o que está chamando a atenção é o seguinte: apesar de estar tendo os conflitos no Oriente Médio e a guerra da Ucrânia, o preço do barril de petróleo está relativamente baixo em relação ao seu histórico. Ele está cotado aqui na casa de $71. Se a gente for aproximar aqui anteriormente, a gente tem preços aqui, por exemplo, na casa de $90, 90 e poucos dólares. Ou seja, se a guerra no Oriente Médio assusta os investidores devido a risco de escassez, devido aos conflitos próximo aos produtores, e você tem um preço baixo, significa que pode estar havendo uma estagnação da economia. Quanto mais a economia estiver forte, maior vai ser a demanda por petróleo. Então, esse é um ponto interessante para se analisar, principalmente a questão da China hoje, né? A China está com a crise eminente aí na parte das construtoras e a gente não sabe se esse mercado chinês, que é muito representativo no consumo de matéria-prima, qual que é a verdadeira efeito, né, dessa paralisação das construtoras, dessa saturação de imóveis disponíveis na China. Então, esse é um ponto para se olhar nas próximas semanas. Bom, e o que a gente tem nessa semana que se aproxima? A gente tem aqui alguns discursos, né? A gente tem aqui as licenças de construção de outubro, que é um índice bastante relevante aqui para a gente ver como é que está o mercado da construção civil, casas novas. A gente tem estoque de petróleo, tá? Tem os pedidos de subsídio de desemprego e quinta-feira esses indicadores aqui eles vão trazer alta volatilidade para o mercado. Por quê? O Fed, quando começou a cortar as taxas de juros, a busca do Fed seria a inflação estável, né, e o crescimento do emprego. Então, esse indicador aqui, até onde a gente sabe, com base no discurso, com base no que o Fed tem feito, ele é o indicador que vai definir o humor, por assim dizer, do Fed na cortar as taxas de juros. E por que é importante cortar as taxas de juros? À medida que você corta as taxas de juros,
os investimentos de alto risco, como índices, ações, eles se tornam mais atrativos, tá? Isso tende a ser positivo para a economia, porque faz com que as pessoas tenham mais vontade de investir em itens de maior rentabilidade. Se a inflação estiver alta, você não vai correr risco. Você vai para quê? Você vai investir nos T-Notes, nos T-Bonds, né, que são os títulos do governo, e tem baixo risco de inflação. Se a gente vê aqui, o PIB está estável, né? O mercado de trabalho ele está de acordo com o que a gente esperava, tá? E se a gente for ver aqui os dados de inflação, ele também está adequado com o que o governo espera, tá bom? Então, é muito importante essa semana. Quinta-feira vai ser decisivo para o mercado, salvo se não houver algum ponto extra aí, né, alguma notícia mais impactante. E sai também sexta-feira o PMI industrial norte-americano, né? Então esse também é um indicador sobre a saúde americana. Então é isso que a gente tem para a próxima semana. Para você que planeja entrar aí no S&P 500, no Russell 2000 ou qualquer outro tipo de ação norte-americana, muita atenção com esses pontos, tá, pessoal? Para não estar muito precificado. O que é estar precificado? Está precificado é, por exemplo, você vê otimismo aqui na vitória do Donald Trump, compra e o mercado começa a corrigir, ou seja, você entrou antecipadamente. Então, se você for alocar seu investimento, cuidado com esse ponto. E também um certo cuidado porque o real já está bem desvalorizado frente ao dólar, né? A gente está falando aí de um dólar que está valendo R$ 5,80, R$ 5,90 nessa data que eu estou gravando aproximadamente. Então, é muito importante tomar cuidado para quê? Quando você for converter, aqui está me mostrando que fechou em 5,77. Quando você for converter aí o real para dólar para fazer esses investimentos, tomar cuidado aí com a expectativa das próximas semanas. Eu acredito que o dólar tende a se manter numa postura altista, tá? Frente à vitória do Donald Trump, que ele valorizou bastante, e frente também nas despesas do governo aí brasileiro, né? Que está tendo a necessidade de corte de gastos, e o governo está mostrando pouquíssimo esforço para ter essa responsabilidade fiscal. E por que isso influencia na economia brasileira? Por que isso faz com que o real se desvalorize? Simplesmente porque despesas mais altas do governo faz com que o governo tenha que emitir dívida no mercado e assim jogue mais dinheiro no mercado. Ou seja, jogando mais dinheiro no mercado, você aumenta a oferta, consequentemente a moeda desvaloriza, tá? É como se o governo estivesse gastando, entrando aí no cartão de crédito, aí no limite do cartão de crédito, deixando a conta para todos nós pagarmos. Infelizmente, nesse ponto eu tenho que concordar com o Milley que isso é até um crime contra a humanidade. Imagina você ter lá sua poupança, né, seus 100 mil guardado para se aposentar, e daqui a 6 meses ele vale 95, 90, 80. Tá? Então é isso que vai acontecer. Vale a pena olhar para esses índices na próxima semana, vale a pena estar atento às oscilações do mercado, tá, pessoal? E é isso. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou clara para você, deixa aqui nos comentários. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike aí, mostra o que a gente pode melhorar. A ideia é passar para vocês de forma simplificada, tá? O que o pessoal comenta de forma técnica com essas notícias e indicadores. E aí, gostou do vídeo? Quer continuar entendendo sobre a economia, como ela impacta seu dia a dia? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Sua participação é muito importante para que possamos trazer mais conteúdo como este. Lembre-se, o conhecimento é a chave das decisões inteligentes. Até o próximo vídeo.